Fala pessoal, só qualidade, né? Vamos lá. Mais um exercício. Então aqui ó, mais uma vez falando de atrito, força de atrito. Um bloco de massa 10 kg repousa sobre uma superfície horizontal. Uma força horizontal de intensidade crescente é aplicada sobre o bloco. Então o bloco está lá quietinho, tranquilo. Mas aí vem alguém e resolve ficar empurrando o bloco. E aí vai aplicando força, força, força. E essa força vai crescendo. O gráfico a seguir representa a intensidade da força de atrito em função de F. Então eu tenho FAT e tenho F. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui o gráfico, tudo bem? Então eu tenho no eixo das ordenadas eu tenho a força de atrito e no eixo das abscissas eu tenho a força que é aplicada ao bloco, tudo bem? Então você perceba que conforme você vai aplicando a força, ó, 20, 20, 40, 40, 60, 60, quando chega num determinado ponto, né, o que acontece? Cai a força de atrito. Tudo bem? Perceba, dá uma olhada aqui ó, no gráfico, né, você vai perceber que, olha o que está acontecendo aqui, ó, você tem uma força que está crescente, né, a força aplicada cresce, a força de atrito também. Só que chega aqui, ó, exatamente em 60 e aí um pouquinho mais que você aplica de força, a força de atrito cai para 40 e aí mantém-se constante. Porque o que acontece? O nosso bloco passará a deslizar. Tudo bem? Então vamos entender o que está acontecendo aqui? Primeiro ponto. Determine os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e o plano de apoio, suposto horizontal. Determine o valor do módulo de aceleração que o bloco adquire quando é aplicada uma força horizontal de intensidade 80 newtons. Vamos então verificar o que está acontecendo? Força de atrito estático. Força de atrito estático, μ estático vezes a normal. Qual o valor da minha normal aqui, do meu exercício? Então, se o bloco ele tem 10 kg e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, eu encontro quem aqui? A minha força peso. Tudo bem? E P é igual a normal. Portanto, que é igual a M vezes G, que no meu caso aqui será 10 vezes 10, 100 newtons. Tudo bem? Então, 100 newtons aqui aplicados. Então, eu tenho aqui 60, que é a força de atrito, dividido por 100. Aí você vai falar, tudo bem, beleza. Tá, Edgar, tá, professor, mas eu entendi o 100. Mas da onde vem esse 70? Tá aqui, ó. A gente precisa olhar isso daqui, ó. Determine os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e o plano de apoio. Então, olha aqui no... Vamos olhar aqui no gráfico. Aí você tem que recorrer ao gráfico, ó. Vou baixar um pouquinho mais. A gente tem que olhar para o gráfico, ó. Se você olhar aqui, ó. 6. E aqui... Ó. Tudo bem? Onde você tem a força de atrito estática, que é a maior. E depois você tem a força de atrito dinâmica. Tudo bem? Então é daí que eu retiro o 60 e o 40. Tudo bem? Então aqui, nessa primeira parte, eu calculo o μ estático e aqui eu calculo o μ dinâmico. Vamos recapitular? Força de atrito estático é μ vezes a normal. Nesse caso, o μ estático. Encontro a minha força de atrito. Tudo bem? Se eu quero achar o μ estático, encontro a minha força de atrito, dada aí no gráfico 60 newtons, divido pela normal. Tudo bem? E normal é igual a P, que é igual ao peso, M vezes G, eu terei o valor de 100 newtons. 60 dividido por 100, 0,6. Resolvido, facinho, moleza. Bom, o segundo, basicamente, é o mesmo caminho, tudo bem? Não tem segredo. Você olha no gráfico,
tudo bem? E aí, para encontrar o Mi dinâmico, você caça lá a força de atrito dinâmica, tudo bem? Que ela vai diminuir. Nesse caso agora é 40. 40 dividido por 100, 0,4. Ok? Então, está resolvido essa primeira parte aqui do exercício. Vamos entender agora o que o outro exercício quer aqui desse material. O que foi pedido aqui pra gente? Determine o valor do módulo da aceleração que o bloco adquire quando é aplicada uma força horizontal de intensidade F igual a 80 newtons. Então, primeiro, se eu estou falando de aceleração e ainda aqui eu tenho força, opa, equaçãozinha molezinha. Molezinha da semana aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se o bloco ele está se deslocando, e aí nesse exercício eu tenho que considerar a força de atrito, nós estamos falando de atrito, logo eu tenho que encontrar a resultante. Eu tenho que pegar a força que eu estou aplicando no bloco, menos a força que está fazendo com que tendendo a fazer o bloco não se movimentar. É uma espécie de um cabo de guerra, como eu já dei no exemplo nos outros exercícios. Tem alguém puxando de um lado e tem um outro puxando do outro. O mais forte leva. Nesse caso aqui, a força aplicada levou. Ela é mais forte do que a força de atrito. Então, ela vai arrastar o bloco. Basta isolar o A aqui, tudo bem? Eu sei que os professores de matemática ficam bravos quando a gente fala isolar, tudo, mas é um hábito, né? A gente sabe que na realidade não é bem assim que se faz as resoluções matematicamente falando. Mas vou usar esse conceito. Isole o A. E aí você vai pegar a resultante das forças, dividir pela massa. Você vai encontrar o valor da aceleração. 80 menos 40, 40. 40 dividido por 10, 4 metros por segundo ao quadrado. E isso responde ao item B do exercício com propriedade, tudo bem? Então a aceleração desse bloco é de 4 metros por segundo ao quadrado quando você aplica uma força de intensidade 80 newtons. Tudo bem, pessoal? Vou deixar o exercício aqui bonitinho para vocês capturarem. Manda bala no botão de print screen aí, ok? Não esqueça de resolver as listas, né? Bonitinho aí. Ó, aqui está o enunciado do exercício, o bloco, o desenho dele e o gráfico. Bem, vamos ver se eu consigo colocar ele inteirinho. Aí vai aparecer os dois exercícios aqui, até o próximo. Já está aparecendo até spoiler. Aí não tem graça, tudo bem? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Qualidade A. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Essa parte é importante, né? Eu já estava esquecendo. Não posso esquecer disso. E você também não esqueça de fazer isso para nós. Valeu.